Oi, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Terça-feira de recomeço. Mais de 300 escolas estaduais voltam a receber alunos do ensino médio para aulas presenciais num esquema de revezamento. Covardia. Motorista amarra cachorro ao carro e arrasta o animal pela rua. O cachorro morreu e o homem foi preso. Família de Cariacica retorna do feriado e descobre que a casa foi arrombada. Os bandidos levaram um computador e fizeram uma limpa nos armários. Mais um acidente envolvendo o motoboy. O jovem perdeu o controle do veículo, bateu num coletivo e não resistiu aos ferimentos. Coordenadora de escola tem carro roubado quando saía de casa para voltar ao trabalho. O TN1 atualiza os números da Covid no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas foram registradas 9 mortes pelo coronavírus. E ainda um protesto diferente. A banheira que prometia momentos de relax só trouxe tensão. Se hidromassagem não funciona, o jeito é tomar banho, olha aí, na caixa d'água. Difícil, hein? O TN1 está no ar. Fique com a gente. O TN começa com uma pergunta. Até que ponto vai a crueldade humana? Gente. O cachorro é arrastado pelo carro. Sabe-se lá por quanto tempo e quanta distância. O fato é que o animal não resistiu e morreu. Gente, tem gente que desconhece o que é amor, respeito, muita covardia. No mais amplo sentido da palavra, covarde. Olha só essas imagens. Mas foi mais fácil identificar o autor dessa atrocidade. Olha só. Câmeras do circuito de segurança de várias casas flagraram o veículo arrastando o cão pelas ruas de Jaguaré. Cenas de crueldade que rapidamente se espalharam pelas redes sociais. O agressor amarrou uma corda no pescoço do animal e prendeu no carro. Daí em diante, as imagens são de covardia. Alguns moradores disseram que viram um pouco mais cedo ele capturar o cachorro. No centro da cidade mesmo, ele se aproximou do cachorro, brincou com o cãozinho e logo depois colocou o cãozinho no porta-malas. E o fim dessa história a gente já sabe, né? Após ser arrastado, o cão não resiste e morre. Veja que por volta das 9 da noite, o motorista desce do veículo, corta a corda e deixa o cachorro na rua. Ele ainda volta, talvez para ter certeza de que ele estava mesmo morto, e chuta o cão para próximo da calçada. Ele prendeu o cachorro e algumas pessoas, alguns vizinhos conseguiram ouvir os latidos do cachorro enquanto ele arrastava o cãozinho por metros e metros pela cidade até o cachorro chegar a morrer e ele cortar o cachorro e chutar e jogar para o canto da calçada da forma que ele fez. O flagrante de violência não demorou a causar revolta entre moradores, que por conta própria identificaram o responsável pelo crime. O carro com placas de São Mateus foi fotografado parado em frente a uma casa. Mais tarde, o suspeito da agressão foi detido e levado para a delegacia. É necessário para que as pessoas que ainda não tenham percebido saibam que a gente não vive em uma terra sem lei e que a lei é válida para todos, inclusive para os maus tratos com os animais, que eles fazem parte da nossa sociedade, eles fazem parte das nossas vidas e quem comete qualquer crime como esse, contra a vida de um ser, de um animal, deve pagar por esse crime. Meu Deus, que crueldade essas imagens, Bruna. E aí eu te pergunto, por que fazer isso? Para quê? Qual o sentido? Pois é, não tem sentido, né? A repórter Vanessa Calmon traz outras informações desse caso chocante. O Vanessa, um motorista que fez essa atrocidade, está preso, ele continua preso. Como é que está essa situação? Boa tarde para você. Ei, Georgia e Bruna, também para você aí de casa, muito boa tarde para vocês. Olha, infelizmente é até difícil um pouco falar sobre esse caso, tamanha crueldade, né, gente? Mas sim, esse homem identificado como Manuel Batista dos Santos Júnior, ele continua detido no DPJ de São Mateus, lá no norte do estado. Nós não sabemos ainda se ele foi autuado ou não, porque a ocorrência ainda está em andamento, mas
Manuel Batista dos Santos Júnior, identificado como o autor dessa atrocidade, ainda continua detido no DPJ de São Mateus. Esse fato aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite e a população que viu as imagens que foram flagradas pelas câmeras de vídeo monitoramento de várias casas ali de Jaguaré ficou consternada, gente, com essa atrocidade, com tamanha crueldade. Por isso a própria população ajudou a polícia a encontrar esse suspeito e também o veículo. Esse veículo foi localizado na rua 13 de dezembro, lá mesmo, em Jaguaré, hoje pela manhã. A população ainda tentou quebrar, depredar o carro, mas a Polícia Civil chegou neste momento e viu toda essa situação. De acordo ainda com a Polícia Civil, ela viu também o motorista, o Manuel, entrando em outro carro e saindo com o veículo. Segundo o Manuel, ele estava indo até o DPM, Departamento de Polícia Militar, lá de Jaguaré, porque ficou com medo, temia pela própria vida. Bom, ele de fato foi até o DPM e lá no DPM os policiais militares então devolveram ele para os policiais civis e aí ele foi conduzido para o DPJ de São Mateus. Bom, gente, só lembrando que no final do mês passado foi sancionada uma lei que aumenta a pena de reclusão em até 5 anos para pessoas que cometem atitudes de maus tratos contra cães e gatos. Nós continuamos acompanhando esse caso até mesmo para saber se ele foi autuado ou não. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna e George. Tá certo, Vanessinha. Obrigada aí pelas suas informações. Ainda bem que foi identificado e preso, né? Mas a gente fica se perguntando, será que ele vai ficar preso de fato? Será que ele vai ser punido pelo que ele fez? Pois é, a Vanessa falou aí da última lei, não é? A lei sancionada aí no final do mês passado, ela diz que qualquer pessoa que comete esse crime pode ficar preso de 2 a 5 anos de prisão. A lei já está valendo, então o que a gente espera é que a autoridade que assina isso daí, mantenha essa lei de pé, não é? Porque o que a gente vê aí é exatamente uma crueldade sem limites, Bruna. Exatamente. Depois que ele comete, ele ainda chuta o cachorro, ele volta e chuta o cachorro, contando que nada disso seria registrado. Se não tivesse uma câmera ali nessas casas, esse crime aí ficaria praticamente impune ali. Ninguém saberia. E responder em liberdade também, ele pode representar um risco, né, se ele ficar fora da cadeia. Muito difícil isso, muito complicado. Olha só, gente, em Cariacica, uma família saiu para curtir o feriado. Na volta da viagem, uma surpresa. A casa, gente, estava toda revirada. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o criminoso invade a residência. A ação foi rápida, durou 8 minutos. Seu Davi pensou que tivesse tido um feriado tranquilo e feliz. Foi até ele voltar para casa no bairro Dom Bosco, em Cariacica. Decepção de encontrar a casa arrombada, né? E no primeiro minuto a gente pensou que tinha até esquecido de colocar o cadeado no portão, mas felizmente era alguém que veio e levou algumas coisas da gente. Quem destruiu a alegria do final de semana foi esse homem que chega de moto em plena manhã de domingo. São 11 horas da manhã. Olha o local, dá uma volta, confere tudo. Vai embora e depois retorna. Deliberado, deixa a moto um pouco distante. Ele toca a campainha para se certificar que não tem ninguém. E ao ver a câmera de uma empresa que fica bem em frente à casa, não se intimida não. Coloca uma máscara e continua no local. São longos 11 minutos até que ele decide agir e quebra o cadeado. Ao entrar na casa, ele sai após 8 minutos e com a mochila cheia. O que as imagens das câmeras externas não mostram é o que aconteceu lá dentro da casa durante os 8 minutos em que o ladrão esteve aqui dentro. E essas imagens foram feitas pela dona da casa quando ela chegou do descanso com a família. A gente chega de viagem para relaxar, encontra a porta de casa arrombada, aí você entra em casa, é isso aqui que a gente vê. Viraram o guarda-roupa, levaram metade das roupas da Maria, que eu comprei essa semana passada. Levaram o notebook que eu trabalho. Levaram o notebook do meu esposo que fica aqui. O ladrão é visto depois passando ao lado da igreja, descendo e voltando em seguida. E pegando uma rua principal do bairro Dom Bosco. São várias câmeras de vários ângulos que interceptam o ladrão. A dona da casa está revoltada.
Primeira vez que a família sai para descansar e, ao chegar em casa, descobre que objetos importantes foram levados. E até mesmo as roupas da filha. Foi, assim, muito frustrante. É a primeira férias que a gente tira em família, depois de 4 anos e meio, né? Por causa das crianças crescer um pouquinho. Chegar em casa e, por pouco, não levaram tudo, né? Porque estava sozinho. Se tivessem mais, acho que tinha feito a limpa. Mas levou meu material de trabalho, levou os relógios que meu marido me deu de casamento, levou o relógio dele, as roupas da minha filha, levaram tudo. Marina trabalha em casa e está com todo o seu trabalho no notebook roubado. Além de ter dado queixa na polícia, ela conta também com uma rede de amigos para ajudá-la a encontrar os objetos roubados. Eu tenho um trabalho para essa semana, tudo da minha vida de trabalho, tudo que eu compro está no meu notebook. As fotos da minha filha, toda dela bebê, tudo está no meu notebook. E para o cara que fez isso, a gente vai te achar, tá? Porque ninguém fica escondido por muito tempo. Triste, hein? Chegar em casa depois do descanso e encontrar aquela cena. Muito difícil. A Polícia Militar informou que faz ações preventivas, como policiamento ostensivo e cercos táticos em diversos pontos da região. E agora a gente vai chamar a repórter Suzy Faria, que vai falar sobre o balanço da operação da Polícia Militar no feriado prolongado. Pois é, teve de tudo, infelizmente, o feriadão foi cheio de ocorrências. É isso mesmo, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George, boa tarde, Bruno, e boa tarde também aos amigos do TN. Realmente, George, durante esse feriado aí do 12 de outubro, nós tivemos um pouco de tudo registrado, não é mesmo? Delegado sendo agredido por travestis na orla de Itaparica, essa família que voltou de uma viagem após 4 anos aí tentando tirar um descanso com a família e encontra a casa arrombada. Tivemos ainda o crime lá no centro, isso só para citar alguns dos mais recentes. Fora atropelamentos, fora também acidentes graves de trânsito envolvendo pessoas de moto, né, os motociclistas, e ainda os bailes do Mandela. Isso, que rechearam aí não só a Grande Vitória como parte do estado neste último feriado aí do dia 12 de outubro. Com relação à operação desencadeada pela Polícia Militar, nós vamos falar com o comandante-geral aqui da Polícia Militar, o Coronel Douglas Caos, que está aqui do meu lado. Boa tarde, comandante, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Pois é, o comandante estava conversando comigo, George, Bruna, e falando que em alguns casos, inclusive do baile do Mandela, a Polícia Militar, quando chegou para acabar com a festa clandestina, acabou sendo muito mal recebida, inclusive com pauladas e pedradas. Como foi essa história, coronel? Pois é, a Operação 12 de outubro iniciou-se na sexta-feira às 18 horas e terminou hoje às 6 horas da manhã, Suzy. Nós abordamos 20 mil pessoas durante esses dias em todo o território capixaba. Foram abordados mais de 10 mil veículos, cumpridos 19 mandados de prisão, dentre eles 6 por homicídio. Foram conduzidas à delegacia 281 pessoas, apreendidas 22 armas, 302 munições e 7 mil unidades de entorpecente. Vale lembrar que no baile do Mandela, nós fizemos dezenas de intervenções na Grande Vitória, e algumas delas realmente a população que ali estava recebeu a Polícia Militar a paulada, a pedrada, jogando tudo quanto é tipo de objeto na Polícia Militar. A Polícia Militar usou da técnica necessária e da força necessária, usando munição não letal e munição química. Tanto é que nós não temos relato de pessoas feridas. Mesmo sendo agredida, a Polícia Militar usou da legalidade e da técnica necessária para poder dispersar esse tipo de baile clandestino. E essa é uma das reclamações mais recorrentes, na verdade. Toda vez que a polícia chega para acabar com uma festa dessa, às vezes usa uma munição que acaba ferindo alguém, e dessa vez não foi assim. Não aconteceu. Quem se beneficia com esse tipo de baile? Os traficantes que promovem esse tipo de baile para vender droga. Quem são os grandes prejudicados? A população que vive nessa comunidade, que tem ceifado o seu direito de ir e vir, tem ceifado o seu direito ao sossego e outros direitos que são ceifados por conta da ocupação discriminada da via pública. A Polícia Militar não vai permitir, continuará extremamente diligente no combate a esse tipo de baile clandestino.
Jorge, Bruna, o comandante tem uma boa memória, mas eu não consigo ter essa memória toda, não. Então, além de tudo isso que ele falou, olha, foram apreendidos mais de 1.700 buchas de maconha, 2 quilos de maconha, mais de 3.000 pinos de cocaína, comandante, mais de 1.900 pedras de crack e mais de 140 comprimidos de êxtase. É muita droga, não? É muita droga, principalmente nesses bares do Mandela, né? Vale lembrar também que nós apreendemos um fuzil, dentre as 22 armas, um fuzil foi apreendido. No Morro do Macaco, não foi isso? No Morro do Macaco. E a inteligência foi usada fortemente para nós evitarmos vários ataques, nós evitamos vários ataques, nos posicionando de forma ostensiva. E um deles, que foi feito na Ilha do Príncipe, logo após houve a perseguição, os indivíduos bateram na mureta na ponte entre Rio Marinho e Sotelândia. 3 deles foram presos e 3 armas apreendidas. Agora o senhor lembrou uma coisa muito interessante. Com relação a essa prisão que foi feita logo após o ataque na Ilha do Príncipe, um deles chegou a confessar para os policiais militares que teria sido o motorista do carro, que fez um ataque no centro da cidade, não seria isso? Ele chegou a dizer isso para os policiais. Na delegacia ele foi ouvido pelo delegado. O delegado que tem maiores informações a respeito desse caso. Aí o colega da Polícia Civil, na condução do inquérito, é que pode dar melhores informações. Vale ressaltar também que durante o final de semana recebemos várias reclamações dos moradores do centro de Vitória. Hoje nós temos uma reunião para planejarmos um reforço no policiamento no centro de Vitória e se houver qualquer vinculação desses indivíduos, desses marginais, com aqueles morros no entorno, a Polícia Militar novamente fará diversas operações nos morros para que esses crimes contra o patrimônio, eles cessem ali na Avenida Jânio Monteiro. O senhor tocou num ponto muito importante. Tanto os moradores da Ilha do Príncipe quanto do centro de Vitória estão pedindo socorro. Na Ilha do Príncipe, nesse dia do ataque, foi até encontrada uma granada que não explodiu. Olha o risco, olha o tamanho do poderio bélico, né, que tem esses traficantes. E no centro da cidade, uma pessoa que estava saindo da igreja foi, assim, covardemente agredida. E essa população pede socorro. Significa que a polícia vai concentrar agora os seus esforços tanto na Ilha do Príncipe como também no centro de Vitória? No centro de Vitória, o nosso planejamento começa a mudar a partir de agora. O reforço já começou no final de semana e vai ser sistemático. Em relação à Ilha do Príncipe, os indivíduos usaram uma granada. A Polícia Militar está muito mais treinada, preparada e tem a determinação do seu comandante para literalmente enfrentar esses indivíduos. A nossa grande intenção é interceptar esses indivíduos antes que eles cheguem na comunidade. E obviamente que é uma operação de alto risco, aonde o uso moderado da força, mas com a mão forte da PM, pode logicamente resultar no óbito desses marginais. Então você está querendo dizer que nós vamos ter muito mais policiamento, muito mais viaturas rodando aí no centro da cidade, como já está acontecendo, mas concentrado um pouco mais naquela região. Seria isso? Exatamente. E teremos também uma polícia militar calçada na atividade de inteligência no sentido de evitar esses ataques que vem ocorrendo na Grande Vitória. Então, para quem está pensando em continuar fazendo esses ataques, é melhor pensar que a Polícia Militar, como o seu comandante já está se comprometendo aqui, vai fazer o reforço no policiamento, não só no centro da cidade, né, como também na Ilha do Príncipe. Exatamente. Pois é. Então, Jorge e Bruna, com essa dica aí do comandante, melhor dica não, né? Com essa informação do comandante, creio que tanto os moradores da ilha como do centro tendem a ficar um pouco mais tranquilos agora, tendo o reforço da polícia ali no meio. E uma informação para vocês. Ontem a gente estava conversando sobre a questão dos acidentes, comandante, que tem acontecido e muito aqui na capital. Inclusive de um rapaz que morreu na rodovia Norte-Sul. Estive conversando com uma fonte minha para saber por que o comerciante que o atropelou, né, que provocou o acidente, não teria ficado preso. E ele falou o seguinte, que quando a pessoa se envolve num acidente, mas permanece no local do acidente, prestando socorro, ajudando, ele então não fica detido, ele assina um termo e vai para casa para responder em liberdade pelo acidente que ele cometeu. Agora, para encerrar aqui com o comandante, uma última pergunta. As operações Caim acontecem muito. Significa que a PM vai continuar fazendo também esse preventivo, tanto no bairro da Penha, que está aqui atrás da gente, como nos outros bairros aqui da cidade, quer dizer, da Grande Vitória? A Polícia Militar ela faz durante o mês todo, e no mês de outubro não é diferente, a Operação Sentinela. Operação em parceria com o Ministério Público.
Primeiro nós fazemos um policiamento reforçado, depois nós fazemos o cerco tático, depois nós fazemos a blitz e a saturação. Essa lógica espreme o vagabundo para dentro do seu esconderijo. Quando ele vai para dentro do esconderijo, nós entramos com um mandado de busca e apreensão e vamos buscá-lo aonde ele estiver, dentro da residência dele. Essa é a Operação Sentinela, que não tem data para terminar, ela só está aumentando, os resultados são excelentes e a Polícia Militar vai investir muito nela. Ok, obrigada, comandante, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Pois é, George, com essa fala aí do comandante e com esse comprometimento de dar tranquilidade aos moradores do centro e da Ilha Rubim, eu mando aí para você de volta no estúdio. George, Bruna. Valeu, Suas. Obrigado pelas informações. É o que a gente quer, né, Bruna? A presença da polícia para que a população de bem aí se sinta realmente mais segura e tenha tranquilidade. E vamos acompanhar se o policiamento de fato vai ser reforçado no centro de Vitória, porque a situação por lá não está bonita. Isso aí. Olha, pessoal, depois de 7 meses, alunos do ensino médio da rede estadual de ensino voltaram para a sala de aula hoje. Voltaram no esquema de revezamento. Mais de 300 escolas estaduais reabriram as portas para aulas presenciais. Quem vai trazer informações ao vivo para a gente agora é a repórter Vanessa Calmon. Vanessinha, bem-vinda novamente. Boa tarde para você. Muito boa tarde novamente, Bruna, George. Pois é, as aulas então da rede estadual retornaram hoje, nesta terça-feira, nesse sistema de revezamento. Hoje retornaram os alunos do ensino médio. Daqui a 15 dias, assim sucessivamente, vão retornando as séries então da rede estadual. Os alunos encontraram um ambiente um pouco diferente, né, gente, do que eles deixaram lá atrás há 7 meses. Um ambiente com medidas de proteção de combate ao novo coronavírus. Hoje pela manhã a gente acompanhou esse primeiro dia de aula dos estudantes do ensino médio em uma escola da rede estadual aqui de Vitória. Vamos ver como foi? O reencontro foi sem abraço e o sorriso no olhar. Após 7 meses longe, as amigas Milene e Caroline estavam ansiosas para o retorno das aulas presenciais. Eu fiquei nervosa também pelas voltas às aulas, né? Eu estava sem sair de casa, então foi tipo... Caramba, as aulas já estão voltando e eu não sei o que fazer. Que tinha muito tempo sem vir na escola, sem ver os professores, sem ver a equipe gestora, sem ver os amigos. Então a expectativa é alta de rever todo mundo, mesmo que de longe, né? Não é a mesma coisa que poder abraçar, poder falar, mas ver a 1 metro de distância já é estar perto, então já é alguma coisa. A mãe de Caroline considerou importante este retorno. Ela já estava cansada de ficar em casa, estava desesperada, então... Na entrada da escola Fernando Duarte Rabelo, na praia de Santa Helena, em Vitória, a temperatura do corpo era medida e cada aluno tinha que passar álcool nas mãos, além da recepção cheia de saudades. Carol, minha linda, bom dia! Bom dia, Leia! Que bom, voltei! Bom dia, minha linda! Que saudade! Antes das aulas serem iniciadas, a diretora deu as boas-vindas e alertou das medidas de segurança contra o coronavírus que devem ser respeitadas. A expectativa é bastante satisfatória, né? Porque apesar da adaptação, a gente vem de um processo formativo intenso, né? Com toda a equipe escolar. Alunos, professores, familiares, todo mundo passou por esse processo de formação técnica dentro dos novos protocolos, né? Então, assim, a expectativa é grande, mas a gente está se sentindo mais preparado para este momento. Os alunos seguem para as salas. No caminho, álcool em gel, piso demarcando a área de circulação e cartazes reforçando as novas regras. A escola de ensino integral conta com 230 alunos matriculados. 50% poderiam retornar à sala hoje. Em média, 60 alunos apareceram. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, em média, 250 mil alunos estão matriculados aqui no Espírito Santo. E deste total, 15% a 20% devem retornar às aulas hoje. E aqui nessa turma, por exemplo, 50% tem aula presencial e daqui a 15 dias eles farão um revezamento. Aí quem está em casa vem para a sala de aula e eles terão aulas de casa. Hoje, dia 13, retorna ensino médio, o fundamental não retorna, retorna o profissional e o EJA, a nossa regional e do Espírito Santo. A nossa regional está na expectativa de retorno entre 15% a 20% de todos os alunos.
Quanto aos cuidados durante a pandemia da Covid-19, esses alunos já aprenderam. Agora é aproveitar e tirar as dúvidas com o professor das matérias consideradas mais complicadas. Aprender algumas matérias tipo as mais essenciais mesmo, que a gente vai ter presencialmente, aí tendo dúvida já pode perguntar para o professor. Pela internet fica meio difícil de aprender às vezes com alguns temas específicos, principalmente física. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, então, aqui ao meu lado eu estou com o secretário de Educação do Estado, Vitor De Angelo. Secretário, muito boa tarde para o senhor. Já fala um pouquinho então para a gente como é que foi esse primeiro dia de retorno às aulas, né, da 50% do ensino médio, superou as expectativas de vocês? Boa tarde novamente, secretário. Boa tarde a todos. Na verdade foi um dia muito tranquilo, estive em algumas escolas. É claro que a gente ainda tem a parte da tarde, temos os alunos que voltam à noite. Então a gente tem que aguardar o restante do dia, mas a julgar pelo que eu vi de manhã, tanto pessoalmente, ao vivo, quanto pelo que recebi dos grupos, né, de redes sociais dos quais eu participo, foi uma volta muito tranquila, poucos alunos, ainda menos que 50%, e a gente já esperava isso, porque com aquele termo de manifestação de interesse, que a família disse se o filho volta ou não volta, a gente já pôde ter uma estimativa de quantos alunos voltariam, né? E para nós, embora estivéssemos preparados para receber até 50% dos alunos nesse regime de revezamento, ter recebido menos alunos também ajuda, né? Ajuda, acho que para todo mundo, para a escola, para os próprios alunos, para as famílias irem ganhando confiança e segurança, na medida em que passa a ser uma volta ainda mais cautelosa do que essa que nós já pensamos e organizamos com o revezamento. Essa primeira semana, ela é uma adaptação para esses alunos, os professores, para que eles vejam o ambiente, se familiarizem, né? Porque eles encontraram um ambiente completamente diferente daqueles que eles deixaram. No caso dos professores, eles voltaram na semana passada, exatamente para fazer duas coisas. Uma delas é esta, que você disse, e a outra o próprio planejamento. Os alunos já voltam essa semana. Uma parte do ensino médio volta agora, ensino médio e EJA, e a outra parte na semana que vem. E também é uma semana em que a gente pensa ser de acolhida, né? Mais do que aula propriamente dito. Nada impede que a gente tenha aula de imediato, mas é importante que também a escola e os professores conversem com os alunos, promovam um momento de acolhida, de integração, um momento de escuta, até passar as atividades propriamente pedagógicas. Secretário, os alunos que retornaram hoje, daqui a 15 dias, eles estarão no ensino remoto? Como isso vai funcionar? Quem volta hoje, na semana que vem, não estará presente à escola. Ficará com o programa escolar e com as atividades remotas. E na outra semana, portanto, daqui a 15 dias, volta mais uma vez e assim sucessivamente para a escola com aulas presenciais. Esse ano, né, apesar da gente ter esse retorno agora no final do ano, mas o ano letivo ele não vai reprovar e nem aprovar ninguém, né, secretário? Não, porque a gente não está trabalhando mais com a ideia de ano, e sim com um regime de 2 anos, 20 com 21. Então, a eventual reprovação ou aprovação, ela vai acontecer, ela continuará acontecendo, porém só no final do ciclo, ou seja, no final de 2021. O que não é uma autorização para as pessoas simplesmente pararem de estudar achando que elas não vão reprovar. Elas não vão reprovar em 2020, mas o conhecimento que levará à aprovação ou à reprovação no final de 21 ele é cumulativo e, portanto, se o aluno largar de mão agora, né, isso tende a se refletir, quem sabe até numa reprovação no ano que vem. Não é o objetivo da Secretaria de Educação ficar falando de reprovação ou aprovação, e sim de aprendizagem, mas é importante a gente ter isso no horizonte, sim. Em relação aos pais, né, eles podem ou não mandar os filhos para a escola nesse momento, agora nesse período de final do ano. Mas esse regime ainda continua para 2021. Então, como fica isso a partir da volta às aulas em 2021? Olha, a ideia, olhando daqui, de hoje, é que as coisas vão ficar mais ou menos como estão durante um bom tempo, né? Nada indica que pelo menos no retorno às aulas em 2021, a gente tem um cenário diferente do de hoje. A extensão disso ao longo do ano, aí é difícil dizer agora. Vale a pena mencionar apenas, a título de passagem, que o Conselho Nacional de Educação, ele já autorizou as atividades remotas até o final de 2021. Então, quando a gente olha alguns indicativos, né, há uma ideia entre educadores, entre especialistas, de que isso que nós estamos vivendo agora não passará no curto nem no médio prazo. Então, acho que devemos estar preparados para vivenciar uma escola no ano de 2021, se não em todo ele, mas numa parte dele,
tal como a escola que nós estamos assistindo hoje no momento desse retorno presencial. Secretário, e em relação às medidas propriamente ditas de proteção, os alunos devem respeitar, assim também como os profissionais. Essa fiscalização fica a cargo de cada escola? Fica a cargo da escola, com seus conselhos, com seus comitês locais de prevenção. Fica a cargo das autoridades de saúde. Nós já tivemos hoje escolas que receberam equipes da vigilância sanitária de maneira amostral para fiscalização, pediram todos os documentos, o plano estratégico de prevenção e controle, tudo aquilo que as normativas estão pedindo. E fica a cargo também da Secretaria de Educação, aí no que diz respeito às nossas escolas estaduais, porque nós monitoraremos com o auxílio das superintendências aquilo que cada uma das escolas está fazendo. Então, o seu comitê local e o plano, bem como a sua execução, que o comitê local organizou em cada unidade escolar. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. É isso, então nós continuamos acompanhando toda essa situação, o retorno na semana que vem dos outros 50% e o retorno gradativo, então, das outras séries até o recesso de fim de ano. Eu volto com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Tá certo, Vanessinha. Obrigada aí pelas informações. Agradeço ao secretário também. Uma terça de recomeço para todos, né? A gente espera que dê tudo certo. E olha, gente, a ansiedade para voltar às aulas foi interrompida por uma ação criminosa. A coordenadora de uma escola estadual saía de casa para trabalhar quando foi abordada pelos bandidos. O carro dela e os pertences pessoais foram roubados. Mas logo em seguida, o veículo foi abandonado perto do local do crime, já que tinha corta-corrente. O que era para ser o primeiro dia de trabalho dessa pedagoga de 61 anos acabou virando um pesadelo. A minha escola estava toda preparada para receber os alunos, está toda preparada para receber os alunos e eu estava ansiosa para estar na escola e eu não consegui ir. Ao invés de ir para a escola estadual onde é coordenadora em Cariacica, a pedagoga passou a manhã desta terça na delegacia. Ela teve o carro roubado antes das 6 da manhã. Estava saindo de casa para trabalhar. Foi no bairro Rosa da Penha, também em Cariacica. Assim que eu estacionei o carro, que eu saí de dentro, parou um carro branco do lado e saiu um cara armado e disse para mim um assalto. Pediu a bolsa, eu falei, não leva minha bolsa não, meus documentos estão tudo aí dentro. Ele falou, não, pode deixar que a gente joga a bolsa lá na frente. E pegou a chave do meu carro e saiu. Logo depois do assalto, a nora da vítima entrou em contato com a PM. Policiais militares que faziam rondas pela região escutaram pelo rádio que o carro havia sido roubado e pela placa do veículo conseguiram localizá-lo em uma avenida, bem próxima ao local do assalto. O carro estava abandonado e os criminosos haviam fugido. Depois que os caras foram embora, eu entrei em pânico. E aí minha nora ligou imediatamente para a polícia militar e eles rapidinho encontraram meu carro, porque meu carro parou de funcionar e eles tiveram que abandonar o carro. Foi a primeira vez que a pedagoga foi assaltada no bairro onde mora a vida inteira. Agora, ela não sabe nem como vai ser para sair de casa para trabalhar. Angustiada eu ainda continuo, porque eu vou ficar com medo agora, né? Só resta pedir a Deus para tocar o coração das pessoas que fazem essas coisas, né? Olha, os assaltantes ainda não foram localizados pela polícia. Gente, imagina só, George, você ter que andar 15 minutos todo dia para pegar um ônibus. Cansativo, hein? Demais, né? Isso acontece em um bairro de Vitória. Quem mora em Bela Vista pede socorro. Sandressa acordou cedo hoje para ir trabalhar. E ela já chega no serviço cansada, porque só na caminhada até o ponto são uns 15 minutos. A gente sai cedo, né, para poder pegar o ônibus e não tem linha para a gente poder estar chegando até o ponto de ônibus. Leva uns 15 a 20 minutos para chegar até o ponto. Né? Todo dia. Estamos no bairro Bela Vista, em Vitória. Aqui as ruas são asfaltadas, tem limpeza pública e tudo. Só falta mesmo uma linha de ônibus para passar por aqui. Nós temos a linha 104, que passa ali na rua de cima ali, mas é pouco ônibus, passa um de hora em hora. E nós temos a linha 51 e 52, que faz ponto final lá na Praça Caetano Bacinho. Então a luta nossa é para que esses ônibus também passem aqui, para dar mais conforto aos moradores.
De lá de dentro do bairro até esse ponto de ônibus que fica aqui na rodovia Serafinderense, dá mais ou menos 1 quilômetro de distância. Então você imagina o morador, o trabalhador e a dona de casa que precisam sair para resolver alguma coisa na rua. Se eles tiverem que fazer isso de madrugada, hein? Imagina o risco que eles correm. Pois é, e para pôr um fim nessa andança desnecessária, a comunidade protocolou um pedido em 2015 para a CETRAN. Mais precisamente no dia 7 de abril de 2015. A ideia seria de um micro-ônibus e já tem até sugestões de possíveis linhas. No caso seria o 051, 052, que já faz ponto final aqui no bairro, na entrada do bairro, ele só faria o quê? Ele é um micro-ônibus, então aqui também o micro-ônibus passa ali por cima. Aqui a gente só pediu um micro-ônibus que ele descesse aqui embaixo, fizesse a parte do bairro e voltasse para o ponto final dele, que é na entrada do bairro. Entendeu? É aumentar o percurso dele quando é de 500 a 600 metros. Enquanto isso não acontece, dona Ivandresa vai sofrendo, tendo que andar um pedação para conseguir embarcar num transporte coletivo. 4h30 da manhã, eu tenho que andar até Serafinderense para pegar um ônibus. Eu gasto daqui até lá 20 minutos. E para voltar, é o mesmo projeto, o mesmo caminho. Então, poxa, a gente tem condições de ter linhas de ônibus aqui embaixo. Complicado isso, hein, gente? A Prefeitura de Vitória diz que o bairro é contemplado nos estudos de integração de Vitória ao sistema Transcol. A integração é uma ação do governo do estado. Enquanto isso, estudos locais estão sendo viabilizados para atender da melhor maneira os moradores. Mais um acidente terminou com a morte de um motoboy. Dessa vez foi na Serra. O jovem de 19 anos seguia pela Avenida Talma Rodrigues, em Portal de Jacaraípe, quando teria perdido o controle da direção e atingiu o ônibus. Ele foi parar embaixo do coletivo. O acidente aconteceu de madrugada e foi em frente à UPA de Castelândia. Mas a vítima não teve tempo de socorro. Morreu ainda no local da batida. O rapaz era morador do bairro Planalto Serrano, também na Serra, e estava trabalhando quando se envolveu no acidente. De sábado para cá, esse é o segundo motoboy que morre vítima de acidente de trânsito. O primeiro caso foi em Jardim Camburi, na Avenida Norte-Sul. Emerson Maia de Roma, de 24 anos, foi atingido por um carro que teria avançado o sinal vermelho. Ele morreu no local. O motorista de 63 anos fez o teste do bafômetro, que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Segundo a Polícia Civil, ele prestou socorro à vítima, por isso foi liberado e vai responder o processo em liberdade. Eleições 2020, vamos ver hoje os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Diego Libarte, DEM. Dr. Isaías Júnior, PSDB. Fabrício do Zumbi, PDT. Faida Belo, PP. Guilherme Nascimento, PSOL. Joana Dark, PT. Jonas Nogueira, PL. Josué Batista, PSC. Jovelino Schiavo, PRTP. Professor Breno, PROS. Renata Fiório, PSDB. Subtenente Paulo Sérgio, PTB. Vitor Coelho, PSB. Lembrando que a votação no primeiro turno para prefeitos e vereadores acontece no dia 15 de novembro. O calor deu uma trégua, mas há alguns dias a temperatura chegou a quase 40 graus. Nessas horas, vale de tudo para se refrescar, inclusive se apertar um pouquinho e comprar uma banheira, Bruna. Quem não quer uma banheira para tomar um banho refrescante, né? Pois é, foi exatamente isso que o seu Luiz fez. Mas o sonho se transformou em quê? Em pesadelo. É que algumas peças vieram faltando da banheira. Seu Luiz decidiu protestar, se refrescando em uma caixa d'água. Quase igual, né? Olha só que figura. Todo ano, o pedido era o mesmo. Preciso tomar um banho de hidromassagem, Papai Noel. Nada acontece, nada resolve, meu amigo. Me ajuda, por favor. Eu vou ser bonzinho, prometo pra você, tá? Enfim, após anos e anos de pedidos, ela chegou. Toda clean, toda cheia de curvas, toda espaçosa. Imagina um jato de massagem que não sai desse escândalo. Que coisa mais gostosa. Pois é.
expectativa e a devida realidade. O sonho era a banheira. A caixa d'água seria o que? O pesadelo? O sonho que não deu certo? Infelizmente é um pesadelo, né? Porque não tem hidromassagem, o banheiro, como você sabe, ficou parado, tá parado, não tem como fazer nada. Quando foi instalar a banheira, descobriu que a encanação que vinha de fábrica não estava conectada ao produto. Tá faltando peça. Essas peças são exclusivas do fabricante e não vende no mercado. Aí o Luiz usou as novas tecnologias para chamar a atenção para a treta dele. Luz, câmera e reclamação. Depois que eu comprei uma banheira, paguei, busquei. Hoje estou obrigado, querendo tomar um banho de água morna, com água 100% hidromassagem. Sou obrigado hoje a tomar banho na minha caixinha de... não sei nem dizer, né? Você tenta reclamar para um lado, não consegue. Você tenta os canais que seria o certo, você fazer reclamação para a empresa, você não consegue. Você procura o vendedor manda para o gerente. O gerente manda para o fabricante. Imagine você mesmo. Imagine você ficar por mais de 5 meses com o banheiro da tua casa, ó, nessas condições. Pois é, o Luiz precisou abrir o buracão, criar esse espaço aqui para ser encaixada a banheira. Mas a gente já sabe da treta que deu, não tem banheira e o espaço está aqui assim, ó, ocioso. A história é engraçada, mas ao mesmo tempo muito séria, tá? A gente está falando aqui de desrespeito à relação de consumo entre empresa e consumidor. É uma violação frontal às normas do direito do consumidor. A loja, ao fazer a venda da banheira para o seu Luiz, não informou que aquilo era uma peça de mostruário, que poderia vir com problemas, com pequenos defeitos e até mesmo um grande defeito que é a falta do cano que deveria vir acoplado à banheira. Sendo assim, denunciar é preciso? Faça uma reclamação no PROCON. Empresas que não respeitam o Código de Defesa do Consumidor têm que ser denunciadas, porque o PROCON é o órgão competente para fiscalizar e para aplicar multa. Por enquanto, o descanso e o conforto só mesmo na Hidro Raiz. Quem sabe a massagem chegue pro Natal? Eu pedi Papai Noel e acho que em dezembro a gente... Presente de Natal! Vai pedir de novo? Vou pedir de novo. Vamos dizer que ele até dia 25 ele consegue resolver esse problema para mim. Banheira raiz, né, seu Luiz? Vou te contar, hein? Ó, a loja onde o seu Luiz comprou a banheira disse lamentar os transtornos causados ao cliente. A unidade de Vitória vai fazer a troca do produto com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação. Finaliza a nota novamente pedindo desculpas ao decorador e reforça o compromisso da empresa de melhor atendimento aos clientes. Vamos aguardar a foto aí do seu Luiz com a banheira nova, então, né? E que tá chegando o verão, né? Tá Isso precisando, aí. né? Vai se refrescar, vamos aguardar. Convidar a gente também, né? Olha, você vai ver a seguir, polícia continua atrás do detento que fugiu do presídio de segurança máxima em Viana. O homem, condenado a 180 anos de prisão, conseguiu pular o muro da unidade prisional sem ser notado. Bandido rouba carro, mas não consegue dirigir. O veículo era automático e o criminoso acabou desistindo. E a gente fala também dos números da Covid no Espírito Santo. A gente volta rapidinho. Continua foragido o detento que pulou o muro e fugiu do presídio de segurança máxima de Viana. O preso foi condenado a mais de 180 anos de prisão e tem uma extensa ficha criminal. É acusado de pelo menos 3 assassinatos, tentativas de latrocínio e roubos. O fugitivo é este homem da foto. Ele é Márcio Vieira, de 41 anos. Estava preso desde 2013 e conseguiu sair da penitenciária de segurança máxima 2 em Viana na tarde desta segunda-feira. Era por volta de 3h30 da tarde. O detento estava trabalhando com alvenaria em uma área interna aqui da unidade, quando conseguiu fugir do sistema prisional pulando um muro voltado para a área de mata que fica aos fundos da prisão. Após a fuga, inspetores da penitenciária realizaram buscas na área de mata. Até o Notaer foi acionado.
No vídeo é possível ver que o helicóptero da polícia sobrevoa o entorno da prisão na tentativa de localizar o fugitivo. Márcio, que estava preso há 7 anos, foi condenado por envolvimento em 7 crimes, a maioria por tráfico de drogas e roubo nas cidades de João Neiva e Aracruz, no norte do estado. A Secretaria de Justiça informou que um procedimento administrativo foi aberto para apurar a fuga do detento. Gente, a Secretaria da Justiça diz que as buscas ao detento continuam, mas ele ainda não foi encontrado. Foi aberto um procedimento administrativo para apurar esse caso. A Polícia Civil recuperou dezenas de óculos roubados em uma ótica da Serra. O prejuízo deixado à dona do estabelecimento foi de R$ 35 mil. Após denúncias e investigação, a polícia chegou até a casa do suspeito e encontrou 60% do material roubado da ótica. Eram óculos de sol e de grau e lentes de contato. O crime aconteceu na sexta-feira da semana passada, em Laranjeiras, na Serra. Além desse roubo, o mesmo criminoso é suspeito de invadir uma perfumaria e uma loja de roupas na mesma região. Ele já foi encaminhado ao presídio. Agora a gente fala de coronavírus, vamos atualizar o caso, a pandemia aqui no Espírito Santo. A última atualização da Secretaria de Saúde, gente, mostra que de ontem para hoje foram registrados 9 mortes, 822 casos de infecção. Mais de 600 pacientes se recuperaram. Ao todo, são 3.659 mortes. O número de casos confirmados chegou a 139.755. Até o momento, 128.604 pessoas estão curadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI voltou a subir aqui na Grande Vitória. Está em 71,29%. Esse índice é o maior dos últimos 42 dias. Olha... Pode falar. Vamos chamar a capa agora ou a gente vai falar de insegurança? Vamos falar da capa. Da capa? Então vamos falar da capa. Olha, uma matéria que o Jornal A Tribuna trouxe hoje, gente, é sobre mudança de profissão. Tem muita gente mudando de profissão. Nova Vocação faz 15 mil trocarem de carreira aqui no Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, 10.500 jovens fizeram reopção de curso de 2019 na UFES até esse ano. Jovens e pessoas que já estão há muito tempo dentro de uma carreira querendo uma mudança. Muito legal. Aqui também tem uma, ó, cirurgia inédita para fazer menino andar. Método baseado na medicina regenerativa óssea é a esperança para que Cauã Teste, de 4 anos, consiga dar os primeiros passos. Muito bacana, né? Ótimo. E aí, vamos ver mais destaques do jornal A Tribuna de hoje. Terça-feira, 13 de outubro, abertas 6.800 vagas para virar servidor e ganhar até 35 mil. Na foto principal, volta às aulas hoje em 284 escolas da rede pública. Cirurgia inédita para fazer menino de 4 anos andar. 47% das mulheres dizem já ter sofrido assédio sexual no trabalho. 15 mil trocam de carreira após descobrir nova vocação. E ainda destaque no Jornal A Tribuna. Em AT2, Luciano Camargo diz: precisamos exercitar a fé. Em esportes, Dome volta a fazer rodízio no Fla contra o Goiás. E milhares de peixes aparecem mortos em Lagoa. Agora a gente fala da insegurança no bairro São Geraldo 2, em Cariacica. Gente, segundo os moradores, praticamente todos os dias um carro é roubado na região. Pois é, no caso mais recente, o bandido conseguiu entrar no veículo, mas passou um perrengue para tentar sair com ele. O carro era automático e o criminoso não sabia dirigir. Ele acabou desistindo. Repare que o garupa da moto desce rapidamente. Segundo a vítima, que está atrás do veículo, neste momento, o criminoso rouba o relógio e a aliança dela. Em seguida, mesmo com capacete, entra no carro, que é automático, e não consegue sair com o veículo. O assaltante pede ajuda e chega a tirar o capacete. Mais uma vez, ele tenta e não consegue. O dono do carro corre. O bandido, barbeiro e trapalhão, consegue dar partida. Mas o carro para e ele desiste. O veículo fica no meio da rua Abílio Pontini, no bairro São Geraldo 2, em Cariacica.
Ainda muito assustado, o dono do veículo preferiu não gravar entrevista. Disse apenas que aguardava o sogro abrir o portão da garagem quando tudo aconteceu. E ele lembra que um menino de 11 anos que estava ao lado dele no momento do assalto ficou muito traumatizado com tudo o que aconteceu. E a ação de criminosos tem deixado os moradores inseguros. Neste outro vídeo, gravado na mesma rua, é possível ver o momento que o veículo é furtado. Leonardo conta que o carro foi recuperado e está na oficina. Furtaram o carro, levaram ele bom, andando, completinho, destruíram ele todo praticamente. Agora botei na oficina para começar a mexer nele. Este morador, que prefere não mostrar o rosto, disse que a filha foi assaltada e reclama da insegurança. A filha já foi vítima 2 vezes, entendeu? Outras tentativas. E aqui assim, a gente já chega, já abre o portão, já entra logo, imediatamente a gente fecha, entendeu? Ficar no carro na rua, nem pensar, entendeu? Nem pensar. Adriano é líder comunitário de São Geraldo 2. Ele pede a reabertura do posto policial do bairro. O fato de termos um DPM aqui próximo da gente, né, não dá nem 1 quilômetro, né, com tudo certinho lá dentro e não ter policiais, isso que nos traz insegurança. Mas o bairro em si aqui é muito tranquilo, graças a Deus, é uma área bem tranquila, bem bacana e as dificuldades são essas que nós encontramos, né, de não ter um policiamento constante aqui no bairro, rodando, para inibir essa onda de assalto que acontece. Olha, a Polícia Militar pede que a população acione o CIODES em casos suspeitos ou quando há algum crime na região. No próximo bloco tem alerta de vento forte para o Espírito Santo. Voltamos rapidinho. TN de volta, bora para o nosso giro de câmera, saber como é que está o trânsito e também o tempo lá fora. Imagens ao vivo agora da Praça do Papa, ali na região da subida da Terceira Ponte. Nesse momento, não chove, o sol está bem escondidinho entre as nuvens, está meio nublado, mas para a tarde e noite de hoje tem sim previsão de pancadas de chuva. A temperatura mínima deve ser de 20 graus, máxima de 29, trânsito bem tranquilo por ali. Tá um friozinho, né? Tá, sim. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes de até 75 km por hora, hein? A intensidade maior pode ser registrada no litoral sul do estado e também na região de Marataízes. E finalizando o nosso giro de reta do aeroporto, parece que a pista está até um pouco molhada por lá, né? Deve ter chovido um pouquinho, mas o trânsito está bem tranquilo ali na reta do aeroporto também. Jornal está terminando. Obrigada pela companhia. Beijo especial para todos os fisioterapeutas que estão nessa batalha aí da Covid-19. Hoje é dia deles. Parabéns a esses profissionais. Valeu, gente. Parabéns para todo mundo. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.